Olá, bom dia a todos, tudo bem? Que bom poder estar com vocês. Mais um domingo, mais uma manhã para a gente poder estudar um pouquinho mais sobre as epístolas, né, ou sobre o livro que é tão polêmico, mas tão atual. É um livro que tem ensinamentos práticos para nós, que é o livro de Hebreus, né? E hoje nós vamos estudar um assunto bastante atual, né? Antigo, portanto, atual. Eu quero agradecer a você, Diego, por Obrigado. estar junto, né? Sei que você vai me ajudar bastante aí, trazendo coisas novas, né? E atuais também para Coisas dentro. novas e atuais de um tema tão antigo, Tão né? antigo. Você vê que parece que é como a moda, ele sempre volta. A gente não Exatamente, né? consegue se livrar totalmente dessa Enquanto, questão. enquanto eu estudava a lição, Diego, como que o Espírito me fazia lembrar de coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? E a gente vai falar sobre problemas pastorais, né? Mas não é problemas do pastor, com o pastor, né? São problemas que o pastor vai tentar conduzir ou resolver, tá? Eu quero convidar você, Diego, a orar, pedindo a direção de Deus nesse assunto tão bacana que será nessa manhã. Amém. Poderoso Deus, eterno Pai querido Pai amado, graças te damos, Senhor Deus Pai, nessa manhã. Agradecemos, Senhor Deus Pai, pelo ar que respiramos, por mais uma vez estarmos na sua casa, buscando aprender um pouco mais de Ti, Deus. Toma minha vida, toma a vida do pastor Eduardo nas Tuas mãos, que Teu Espírito Santo venha falar com o Teu povo, que não venha ser nós, mas que venha ser o Senhor, Deus. Toma essa lição em Tuas mãos, que muito, Senhor Deus Pai, vai ser proveitoso em nossas vidas, para a gente começar, Senhor Deus Pai, a amadurecer um pouco na fé, Deus. Pai querido, Pai amado, eu entrego a cada ouvinte que está na sua casa, ouvindo, estudando conosco, que a sua graça possa acompanhá-lo, Senhor Deus Pai, que teu Espírito Santo possa dar entendimento e clareza às suas mentes, Deus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Diego, nós vamos ler bastante. Eu quero pedir a tua ajuda para estar compartilhando comigo alguns textos, tá? Eu vou ler bastante textos porque esse assunto, ele, na verdade, ele vai traduzir ou transmitir para nós algumas questões que são importantes e são bíblicas. Eu quero começar, eu peço a você que abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5. É o texto básico que a gente vai ler, verso 11, e depois Hebreus 6, verso de número 8. Eu vou ler o 5, do verso 11, e eu vou pedir a você, Diego, para ler o 6, verso de número 8, tá bom? Tudo bem. Diz assim, verso 11 do capítulo 5 de Hebreus. É do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Portanto, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Hebreus 6, 8 diz assim: Mas, se a terra produz espinhos e ervas daninhas, nada serve, sendo logo amaldiçoada e, por fim, queimada. Ok. Você vai observar aqui, Diego, que o autor ele já começa fazendo comparação, né? Das questões espirituais com as questões terrenas, né? É do céu com a terra, né? Ele está fazendo uma analogia aqui das questões espirituais com a terra, né? Com os seres viventes, né? E a preocupação do autor descrita nessa carta demonstra uma preocupação do bem-estar espiritual dos ouvintes, né? Do povo daquela época, né? Dos leitores do livro de Hebreus hoje, né? O autor ele não estava presente em corpo presente na época, estava longe, mas ele tinha um desejo muito grande de estar junto deles, de poder ensinar, de poder conduzir, disciplinar, né, as pessoas que estavam ouvindo, né? E um outro texto aqui no livro de Hebreus 13, verso 23, olha só o que diz, para a gente só introduzir a questão da lição em si, tá? O verso 13, capítulo 13, verso 23, o texto diz assim: Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se ele vier, depressa vos verei. Então você veja que o autor
ele desejava estar junto com os irmãos, ensinando, né? Ele desejava estar junto com os irmãos para que eles pudessem compartilhar, né, da doutrina, dos ensinamentos, né? Nesse texto, nessa sessão, temos um parênteses no qual o autor ele está aqui oferecendo, como é que eu posso dizer, orientações, direções pastorais, ou seja, o cuidado, né, do pastor para com o povo, para com a igreja. No livro de Hebreus capítulo 5, nós já lemos esse texto em outras ocasiões, o verso 10, o autor fala da ordem de um profeta antigo, né, Melquisedeque, né, logo percebe que havia dentro de seus leitores, tá, uma capacidade espiritual para compreender esses dois elementos, essa comparação que ele estava fazendo e também a preocupação em estar conduzindo ao povo, né, diante de tantos problemas, diante de tantas questões que eles estavam vivenciando naquele tempo, né? E por isso ele faz um passeio, né, dentro do livro de Hebreus. Na verdade, o autor está fazendo um passeio para discutir alguns problemas. Eu vejo muito essa lição, pastor, como uma questão de um pai orientando um filho. Sim. A gente vai falar de muitos assuntos que é mais uma questão de orientações de um pai ao filho. Uhum. A gente quer educar, a gente quer proteger, a gente quer ensinar aos nossos filhos. Eu, no caso, não tenho filho, mas a ideia que passa é essa. Esses problemas que a gente vai ver no decorrer da lição, em boa parte são problemas de relacionamento interpessoal, que a gente sabe que o ser humano é um ser sociável, mas ao mesmo tempo também é um ser individual, que pensa de forma individual, mas que se a gente não falar, ou se a gente não tratar, essas coisas que acontecem acabam que influenciando a igreja como um corpo em si. Então havia necessidade, eu gostei muito dessa lição, de se estudar essa lição e de se estudar esse tema, que são coisas que a gente vê que a gente aplica-se hoje. A gente vai falar muito dessa questão da imaturidade e da falta de compreensão que às vezes uns têm com os outros, que a gente vê que é um problema antigo, que ainda ocorre hoje, mas se a gente procurar na Bíblia, a gente tem várias orientações para que a gente consiga passar por isso e até superar esse tipo de problema. Eu achei muito interessante isso na lição. Então, exatamente isso aí, Diego. O autor, ele se preocupa eu vou usar essa palavra, né, passear no texto, né, para discutir e o que nós vamos discutir aqui hoje, né, 3 problemas espirituais que se achavam presentes na vida dos leitores de Hebreus na época e assuntos comuns aos dias de hoje. Sim. Como você disse, na igreja, problemas interpessoais, problemas de relacionamentos, enfim. Então, nós vamos discutir hoje na lição o tema, o assunto da lição de Hebreus, o que o autor de Hebreus ele quer trazer para nós, né? Quer trazer a clareza a nós, são essas discussões, esses temas, né? Esses assuntos, né? E hoje a gente quer abordar esses 3. O primeiro deles é o problema da ignorância, né? No sentido de não conhecimento. A Bíblia diz: erreis por não conhecer a Escritura. Então, quem não conhece a Escritura, Diego, podemos dizer que é ignorante acerca do que a palavra diz. Logo, essa pessoa ela não tem como discutir muita coisa, principalmente das questões celestiais, né? Hebreus 5, do versículo 11 ao versículo 14, olha o que diz acerca da ignorância, ou seja, a negligência ao conhecimento. E nós sabemos, Diego, que a Bíblia ela é o primeiro livro escrito, né? Então, além de ser o primeiro livro escrito, ele é um livro também que detém todo o conhecimento humano, que fala sobre o céu e sobre a terra. E se fala sobre o céu e fala sobre a terra, fala de tudo que contém no céu, na terra, embaixo e acima dela. Ou seja, é um livro de conhecimentos gerais.
É um livro que o advogado, que o juiz, que o médico, que um consultor matemático, qualquer pessoa pode ter como base, né? E o verso de número 11 ao 14 diz assim: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque, devendo já ser mestres, pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feitos tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Por quê? Qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, nesse assunto, Diego, nesse primeiro ponto, né, dessas questões pastorais, né, que o autor ele traz para nós, o problema da ignorância ele está dividido, na verdade, em 3 subpontos. E é o que nós vamos comentar agora sobre o problema da ignorância. Dentro do texto de Hebreus 5, do verso 11 ao verso 14, ele fala sobre a ignorância, ela vem primeiro da preguiça, cara. O ser humano tem preguiça, que é tudo mastigado, Exato. tudo facilitado. A gente vive hoje numa sociedade muito fast food, muito prática. Então, às vezes, o parar e aprender ou parar e entender é aquela coisa. Eu prefiro ver um filme de um livro do que ler o livro, porque o filme já está todo o livro. E a gente sabe que muitas das vezes o que está no próprio livro não está no filme. Exato. Ou o filme resumiu, ou omitiu. Então, ou seja, as pessoas vivem numa sociedade ou em tempos em que a preguiça a torna apática. Elas têm preguiça de aprender, como têm preguiça de ler. Às vezes as pessoas... eu tenho um conhecido meu que ele fala assim, eu li a Bíblia inteira porque eu ouvi a Bíblia com aquele jornalista. Uhum. Eu falei assim, não, você não leu, você ouviu. Ouviu. Ah, mas eu ouvi a Bíblia inteira, sim. Mas é diferente você ouvir, é diferente você ler e ter a sua experiência pessoal. Exato. A preguiça, muitas vezes, leva a gente a isso, a não ter a experiência pessoal com Deus. Então, dentro dos problemas pastorais, o primeiro ponto é o problema da ignorância, que está aqui no texto de Hebreus 5, do 11 a 14, é que a gente vai dissecando, dizendo que a ignorância, o não conhecer, vem da preguiça, né? O texto diz assim, tardios em ouvir. A gente nunca está pronto para ouvir a palavra de Deus, né? E como é que o autor ele pode ensinar sobre a doutrina profunda do sacerdote de Cristo quando seus leitores eles já perderam o apetite de ouvir? Então você veja que não é um problema antigo, não é um problema somente dos leitores ou do povo do contexto da época em que foi escrito o livro de Hebreus. Hoje também. Sim. Hoje as pessoas elas não conseguem, Diego, parar muito tempo para ouvir. Não é? Então, o autor ele descreve, assim como naquela época, que existem crentes que têm atitudes indiferentes em relação aos estudos criteriosos da palavra de Deus. As pessoas elas selecionam o que elas querem ouvir. Por exemplo, né, nós estamos aqui gravando, né, e você está aqui participando de uma aula da Escola Bíblica Dominical, nesse período em que nós estamos vivendo, né, com distanciamento social, em que a nossa igreja e tantas outras igrejas estão impossibilitadas de abrirem as suas igrejas, seu tempo para estudar. Então, qual foi a estratégia que Deus nos deu? Gravar a aula. Quantas pessoas poderiam estar em casa agora? Sim. Eu não sei quantos de vocês estão assistindo essa aula de hoje. Eu espero que
uma grande maioria esteja assistindo. Mas esse é o tempo, Diego, irmãos, em que o diabo ele vai usar essa pandemia para tirar o conhecimento do povo. É introduzir a preguiça ao conhecimento. Exatamente. A busca do conhecimento. E essa preguiça na ignorância, ela leva também à ineficiência. Ou seja, quando você tem preguiça de ouvir, de estudar, de ler, você deixa de ter conhecimento. Né? E no verso 12 do mesmo texto que nós lemos, né, diz que em vez de nós progredirmos na vida cristã, nós regredimos. Porque o que dá a nós um crescimento? O crescimento espiritual é o conhecimento da palavra de Deus. Quando a pessoa está num estado estagnado de conhecimento, ou seja, para de ler, ele para de conhecer, ele para de ter experiência, ele para de crescer, ele regride. Então, um outro grande problema da ignorância, além da preguiça, é que a ignorância ela leva à ineficiência, né? Pessoas se tornam infrutíferas, o aluno, ou seja, a pessoa que está estudando, eu falo sempre aqui na igreja, quantos anos de crente tu tem? Tem mais de 25 anos. Mais de 25 anos. Vamos estudar um pouquinho aqui, fazer algumas continhas. 25 anos de crente, quantas faculdades você faria? Teria tempo de fazer? Se botar 5 anos, mas 5 faculdades. 5 faculdades. Rapaz, você seria o que hoje? Um doutor em quê? Doutor em Cristo. Se eu fosse fazer... Se cada 5 anos desse eu fizesse uma faculdade de teologia... Você está vendo, Diego? Você está vendo, queridos? 25 anos de evangélico. 25 anos estudando. Hoje você atua na tua igreja como uma pessoa que lidera uma escola bíblica dominical, onde essa igreja tem aproximadamente 500 pessoas e você conduz aproximadamente 20 a 25 professores, que cada professor ele tem na sua turma uma média de 15 a 20 ou 25 pessoas, alunos. Mas tem gente que já está há 30 anos na igreja e a gente diz assim, eu acho que você poderia assumir uma classe. Eu não sou preparado. Eu não sou capaz. Você está entendendo, Diego? Esse é um dos grandes problemas pastorais nas igrejas. As pessoas, quanto mais tempo tem de crente, menos capacitados eles são. Por conta da preguiça, por conta da insegurança, por conta da ocupação secular, Sim. Que às vezes é um subterfúgio para a desculpa. Não tem tempo. Exato. Se você não tem tempo para estudar uma lição para ser professor, você não estuda a lição para ser aluno. Sim. Porque você não vai ler. Exato. Né? Exatamente. Então, isso traz ineficiência para o reino, isso traz ineficiência para o evangelho, isso traz ineficiência para a própria pessoa, ela deixa de crescer, ela deixa de avançar na sua vida espiritual. Um outro ponto é a ignorância espiritual resulta também em negligência. Ele passa a negligenciar o chamado, porque Deus chamou você e eu para uma função. Quando nós somos ignorantes da palavra de Deus, nós negligenciamos o nosso chamado. Verso 5, 13 e 14, o autor ele vai chamar essa pessoa de criança, menino. 25 anos, menino. Literalmente incapaz de falar. Incapaz de falar. Aí é um crente cheio de problemas, cheio de mazelas, um crente não espiritual, um crente carnal,
né? Um crente que não consegue avançar, não somente, não estou falando aqui da vida espiritual, não consegue avançar em área alguma. Né? Uma outra questão do problema pastoral é o problema da maturidade, Diego. O crente que não tem a palavra de Deus como base, o crente que não estuda a palavra de Deus, ele não é maduro, ele se torna menino para sempre. E acaba sendo levado por qualquer vento de notícia, por qualquer vento de doutrina. Sim, é aquele famoso que vai pelas igrejas. Exato. Está aqui porque convém, está em outra porque convém. Sim. Não tem uma estrutura, não tem um conhecimento, não tem uma base. Exato. Ou seja, como você falou, ele não amadureceu a fé dele, ele continua estagnado, aquela coisa que você tem que cuidar, que você tem que ser lá, porque ele por si só também não faz. Eu acho muito interessante quando as pessoas dizem assim, eu preciso ser discipulado. Você é crente há quanto tempo? 20 anos. Você tem que discipular. Hebreus capítulo 6, versos de 1 a 3, diz assim: por isso, olha só o que nós estamos acabando de falar. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Então, uma outra questão é o problema da imaturidade, né? Alimento sólido para adultos, né? Aí nós vemos aqui, alimentos sólidos para adultos. Nós temos a nossa igreja, a classe de novos convertidos, não é isso? Mas até quando você vai ficar na classe de novos convertidos? Você precisa de alimento sólido, você precisa crescer. Você precisa conhecer mais as doutrinas. Olha só, arrependimento de obras mortas, obras passadas, obras que já foram, coisas que já aconteceram. A mensagem de arrependimento era uma parte essencial do ensino de João Batista. Ele falava acerca da vinda do Messias, da vinda de Cristo, né? Do Senhor Jesus, dos apóstolos. O apóstolo Paulo falava sobre isso, né? E naquele período as pessoas estavam falando ainda dos mortos, sobre os mortos, chorando sobre os mortos. Jesus ele veio para ressuscitar os mortos. Então muitas pessoas ainda não conseguem se desvencilhar, sair. Se desapegar daquilo que é anterior. Exato. Então Jesus ele iniciou, Diego, o seu ministério pregando o arrependimento. Pregando o arrependimento. Jesus ele veio para isso. E hoje é muito fácil você encontrar uma pessoa que não conhece a Cristo. E qual é a palavra que você vai falar? O que você vai ensinar para essa pessoa? O que você vai mostrar para essa pessoa? Você vai mostrar que Cristo ele veio para perdoar os teus pecados e te levar para a vida eterna através do teu arrependimento. Isso qualquer pessoa pode fazer, Diego. Não há necessidade de conhecimento teológico. Não precisa. Não precisa, né? Quando o Senhor Jesus ele através de João dá a última mensagem lá no livro de Apocalipse, né? Ele fala, Apocalipse capítulo 2, verso 5, 16 e 22, depois você pode ler em casa esses textos, né? Fala da última mensagem à igreja, chamou o seu povo para o arrependimento. João Batista ele chama o povo para o arrependimento. Então, um dos grandes problemas pastorais é que as pessoas elas não conseguem crescer, elas não conseguem sair daquele estado anterior, né? Através das obras mortas, através da fé em Deus. As pessoas precisam aprender, deixar as obras mortas não é suficiente, é um ato de abandono, abandonar. Arrepender é abandonar, deixar as obras mortas é abandonar e passar a crer em Deus, ter fé em Deus. Aí o texto ainda fala sobre batismos. É muito interessante quando eu estava lendo esse texto, assim, vão pensar no batismo nas águas e no batismo no Espírito Santo. Os judeus, nessa época, muitas crenças, eles já tinham o hábito de batizar.
assim como os católicos, assim como os umbandistas, né? Já tinham o hábito, assim como os cristãos, já tinham o hábito de batizar. Então, no grego, batismo se refere à lavagem. Então você veja que tem uma religião que eles fazem a lavagem da escadaria de uma certa igreja, né? Isso é um ritual. Isso é o quê? Na verdade, o quê? É um batismo. Algumas pessoas, eu já fiz isso, né? Antes de me converter. Me lavei com pipoca. Banho de pipoca? Banho de pipoca. Eu já fiz isso. Entendeu? Então, a pessoa não estuda, tem preguiça e não tem esses conhecimentos. E isso passa a ser um problema pastoral. Para o pastor resolver, né? Porque, na verdade, você vai estar sempre tendo que ficar de olho naquela ovelha. Sim. Porque a ovelha em si, ela não aprende com os ensinamentos, ela não amadurece, então ela vai sempre vai ter sempre que haver um cuidado necessário com ela por causa disso. Aí as pessoas elas vêm com perguntas tão simplórias, do tipo, pastor, eu posso batizar uma criança? Aqui está falando sobre os batismos. Que tipo de batismo é esse? É o batismo do arrependimento. O batismo que João Batista nos ensinou. Tá? Outra coisa é a imposição de mãos. Né? O tempo é pouco, a gente não consegue, mas imposição de mãos, ressuscitação dos mortos, questão do juízo eterno. As pessoas não conseguem compreender isso porque não estudam. Né? Não conhecem a palavra. Né? E uma última questão, a gente vai caminhando lá para o final, que resulta, na verdade, né, no problema da apostasia. Então você veja, Diego, quando você conhece a verdade ela te liberta de todos esses rudimentos doutrinários do passado, dos povos antes de Cristo. Cristo ele veio trazer as boas novas, uma novidade. E quando a pessoa não conhece a Escritura, quando a pessoa não lê a Escritura, quando a pessoa não tem curiosidade, quando ela não tem assim, o discernimento de estudar entendendo a verdade, vai resultar na apostasia. E o que é apostasia? É apostatar da fé. E apostatar da fé é uma atitude que você não volta nunca mais. Por isso, Diego, que você conhece, eu conheço algumas pessoas que conheceram o Evangelho e apostataram da fé. Sim. E nunca mais voltaram. Né? É bom notar que o autor ele usa a expressão nós, né? Porque todos nós podemos cair nessa apostasia. Sim. Todos nós podemos cair no erro de, em um certo momento, perder o entendimento do que a gente considera fé e todo o entendimento, porque por sermos imaturos, somos levados por ventos de qualquer doutrina. Às vezes a pessoa chega e te conta uma história e você começa, não, será que é isso? Será que aquilo? Você não tem uma base. Aí você começa a apostar da fé, a abandonar a fé. E isso é um grande perigo, porque uma vez que você sai, para você retornar, é difícil. Então, porque você acaba perdendo a fé em Cristo. Você acaba abandonando tanto a fé quanto o ensinamento, quanto tudo. Então, o autor ele diz que há pessoas que demonstram ser crentes, a gente sabe disso, demonstram ser crentes, têm práticas de crentes, né? Faz profissão de fé, mas depois eles caem totalmente e não voltam mais. Porque na verdade não estava alicerçado. Exatamente. Né? O autor de Hebreus ele menciona 3 características que eu vou ler rapidamente, as 3 características dessas pessoas, para você também poder conhecer. Né? A primeira delas, despreza os dons de Deus. Nós não podemos desprezar os dons de Deus. Hebreus capítulo 6, verso 4 e 5, eu não vou ler, depois você examina aí as escrituras. Não seja, como diz aí o autor na lição, preguiçoso. Examine as escrituras. Hebreus 6, 4 e 5. Então, não despreze os dons, né, de Deus. Não rejeite
o Filho de Deus. Hebreus 6, verso de número 6. Não rejeite o Filho de Deus. E muitos perderam o direito da bênção de Deus. Então, essas são as 3 características que o autor ele descreve aqueles que apostataram da fé. Por que apostataram da fé? O autor ele usa a parábola relacionada à agricultura, desde o Antigo Testamento, né? Que ele faz essa comparação, e é uma parábola de 2 campos para mostrar os 2 tipos de pessoas. Tá? Então você pode observar que aqueles que apostataram da fé, a palavra caiu no coração, na terra, sem muito alimento, né? Então as pedras, os espinhos, né? Onde Mateus ele vai fazer essa comparação, cresce, mas não toma forma, morre. E não adianta você tentar plantar, você tem que tirar toda aquela terra fora, colocar uma terra nova para poder então trazer a semente de volta, né? Então, Diego, esses são alguns dos problemas pastorais hoje nas igrejas, nos dias atuais. Não é somente naquele tempo, mas alguns dos problemas. E o autor de Hebreus, ele traz isso à existência, entendeu? A doutrina, que conhecer a doutrina é muito bom, é muito importante, mas praticar a doutrina ainda é melhor. Até mesmo porque não adianta a gente acumular o conhecimento se a gente não praticar o conhecimento. A gente se torna cheio. Sim. E na verdade não frutifica. E é interessante a gente perceber que todos esses problemas e essas situações ocorriam nos tempos antigos e ainda ocorre hoje. Então, ou seja, é um alerta para nós, para vigiarmos aonde estamos no cristianismo. Uhum. Se realmente já passamos dessa fase de maturidade, ainda somos inconstantes, ainda somos meninos na fé. Se somos, como podemos avançar? Como podemos crescer? Porque acaba se tornando um fardo, seja para o pastor, seja como para a igreja como um todo. Porque a igreja sim vai sofrer por causa de um. Às vezes a imaturidade de um pode gerar uma inconstância num grupo muito grande. E isso era um problema muito sério naquela época e ainda continua como hoje, né? A gente sabe que se o crente não for alicerçado, ele entra, ele fica, ele ouve a palavra, mas no primeiro vento ele vai. Então eu quero concluir dizendo para você que está nos ouvindo, eu quero encorajar você. Quero encorajar você a estudar, não somente a lição, mas estudar a palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma curiosidade, tanto eu quanto o Diego, tenho certeza, estamos à disposição. Mas sim, é importante que você leia a palavra de Deus. Quando você lê, você vai nascendo em você curiosidade. E essa curiosidade vai trazendo para você a preocupação de saber se o que você está lendo, o que você está entendendo é o correto. Então, eu quero desafiar você a estudar mais a palavra de Deus. Ouvir mensagens é bom? É ótimo. Ouvir canções é bom? É muito bom. Agora, estudar a palavra de Deus é isso que traz a você maturidade. Eu quero também encorajar você a crescer. E você só cresce quando você pratica. Então, estude, entenda o teu chamado e pratique. Não fique no canto, não fique indiferente às coisas que Deus tem para você ainda nesse tempo. Que Deus possa te abençoar grandemente e que você possa crescer e amadurecer na palavra de Deus. Diego, muito obrigado. Que Deus abençoe. Eu fico muito feliz de saber que você está aí conduzindo a nossa escola bíblica, conduzindo os professores e essas lições maravilhosas que nesse tempo vocês tiveram aí a preocupação de capturar, de juntar e de apresentar para o nosso povo. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe você. Obrigado. Deus abençoe.